Olá, pessoal, tudo bom? Estou aqui para mais um vídeo da nossa série Diversidade, Gênero e Espiritualidade. Eu estou aqui fazendo pequenos e breves comentários sobre trechinhos do meu livro e aprofundando um pouquinho a compreensão, de forma que quando você adquirir o livro Amor e Terror, você vai poder revisar e ler esse livro todo e ir acompanhando os comentários que eu estou fazendo aqui. Vai ser muito legal. Vai ser uma forma de você estudar com a autora, e leitura comentada. Vai ser bem interessante. Eu espero que você esteja gostando dessa nova série. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, deixe seu like, se inscreva, faz um comentário qualquer que eu vou fazer questão de responder você, eu pessoalmente, tá? E vou ficar muito feliz se você deixar esse engajamento aqui e ajudar a gente a difundir esses conteúdos, porque tem muita ignorância e a gente está vivendo uma época de desinformação. Então, nós temos que combater essa desinformação que está aí, tá certo? Eu quero pegar mais um pedacinho hoje aqui do vídeo, do conteúdo do livro, e quero ler com vocês e comentar um pouco mais, né? Eu escrevi assim na página 26: a tradição religiosa que nos foi trazida pelo protestantismo de missão, oriundo dos Estados Unidos, era imersa em ideais de moralidade, primeiramente pietista, depois vitorianos e, por fim, puritanos. Por causa disso, quaisquer temas bíblicos e teológicos no campo da sexualidade sempre foram tratados com código moral. Tocar nos órgãos genitais, dançar, expor a pele das pernas, dos braços ou do colo, mostrar os seios ao amamentar uma criança em público, na visão dos missionários protestantes que nos evangelizaram, sempre foram ações indecentes, imorais e pecaminosas. Bom, e aqui eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o tipo de repressão indireta que nós sempre sofremos. O pessoal que hoje é mais novo, trabalha com decolonização, costuma fazer a crítica a esse sistema, né? Isso aí foi colonização religiosa, colonização evangelizadora, o pensamento decolonial tem que romper com tudo isso e tudo. Mas eu também digo e volto a afirmar o que afirmei antes: precisamos de referenciais históricos até para falar sobre isso. Não dá para falar sobre isso solto no tempo e no espaço. Eu preciso conhecer a história para a gente poder dizer isso com competência, com propriedade, tá certo? Então, por que eu estou falando dos ideais puritanos? Bom, vamos lá. Tem um capítulo meu, nesse livro também, mas é um trabalho bem maior, que está no meu academia.edu, quando eu falo de diversidade de gênero e pensamento evangélico brasileiro, onde eu faço uma historicização do modo como o evangelho chegou ao Brasil pelas vias protestantes. Esse evangelho que hoje cresce no Brasil, igrejas evangélicas, não sei o quê, esse evangelho chegou aqui por um certo caminho, que não foi o mesmo caminho percorrido pelo cristianismo que chegou com os jesuítas na colonização do Brasil. Na colonização do Brasil, a, a ordem jesuíta ela era mandada pelo Papa para o Novo Mundo, para evangelizar os indígenas, porque na Europa o cristianismo estava sendo todo reformado. Havia uma evasão enorme do catolicismo para as igrejas reformadas, e no movimento histórico que nós conhecemos como Contra-Reforma, uma das coisas que havia era o envio de missionários para o Novo Mundo. Então, todos esses países de América Latina e África receberam missionários católicos naquela época. Veja, a Contra-Reforma e a criação da ordem jesuíta, que é a única ordem católica que tem uma cláusula lá de obediência ao Papa, tem a ver com uma forma indireta de combater a reforma. Como já não dava território na Europa, estava perdido mesmo, então vem-se para o Novo Mundo com esse pensamento. A questão é que os evangélicos não chegaram nessa mesma etapa. O evangelho chegou pelos protestantes reformados aqui, mas não vingou por meio dos reformadores holandeses, franceses. Na invasão francesa, na invasão holandesa, houve chegada de protestantes no Brasil, mas eles não evangelizaram, e também logo depois foram expulsos. Então, não se criou. O evangelho protestante no Brasil não se criou até os movimentos missionários que vieram dos Estados Unidos, a partir aí do século XIX. E a gente precisa entender o que está acontecendo no século XIX
para que o evangelho chegue aqui como chegou. Havia, nessa época, movimentos emancipatórios de reavivamento do evangelho nos Estados Unidos. Vamos entender um pouquinho o que foi a colonização evangélica lá nos Estados Unidos? Você lembra que os Estados Unidos começa a ser colonizado por protestantes fugidos da Inglaterra. Ora, mas a Inglaterra não tinha se tornado protestante pelo Henrique VIII? Sim, mas quando Henrique VIII morreu e que a filha dele assumiu o trono, ela era católica. Ela era filha da mulher católica do Henrique VIII, que o Henrique VIII tinha se divorciado para casar com Ana Bolena. Então, a Catarina, que foi a primeira mulher do Henrique VIII, que foi renegada pelo próprio marido, ela teve uma filha, e foi essa filha que acabou assumindo o trono. Bom, essa filha, então, tenta restaurar o catolicismo na Inglaterra. E o que antes houve nos dias do Henrique VIII foi uma perseguição aos católicos, porque o anglicanismo estava sendo imposto lá, agora reverte. Então começa a ter perseguição aos anglicanos, porque o catolicismo está sendo imposto lá. E nessa perseguição aos protestantes é que os colonos migram, os colonos da Grã-Bretanha, eles todos migram para os Estados Unidos. Todos não, né? Muitos deles migram para os Estados Unidos. Então você tem essa onda, essa leva muito grande de irlandeses, de ingleses, todos eles protestantes de matriz anglicana, que estão chegando, teve os católicos também, mas que estão chegando ali para colonizar os Estados Unidos. Então, a primeira etapa de colonização dos Estados Unidos vem com esse pessoal que nós chamamos de puritanos, tá certo? E havia entre os reformados também, da própria Europa, uma turma que já estava achando que as igrejas reformadas estavam assim, saindo muito da linha. E esse pessoal que saiu muito da linha acabou provocando o surgimento dos pietistas. Então, o pensamento pietista e o pensamento puritano são pensamentos puristas mais santificados, vamos dizer assim, dentro do protestantismo, tanto inglês quanto no restante da Europa, que, ao vir para a América do Norte, eles vêm com esse pensamento de separação do resto do mundo. Quando, no século XVIII e XIX, os movimentos avivalistas começam nos Estados Unidos, eles começam a separar os sinais de pentecostalismo como algo que não é saudável para a cristandade norte-americana. Então, os movimentos avivalistas que começaram a ter características do que hoje nós conhecemos como pentecostalismo são movimentos que foram muito sectarizados naquela época pelos protestantes tradicionais. Só que quem manda missionários para o Brasil são os protestantes tradicionais. E esses protestantes tradicionais ainda têm a mentalidade puritana. Tem vários filmes na Netflix que você consegue ver sobre essa chegada dos colonos nos Estados Unidos, dessa mentalidade pietista e puritana que nós temos lá nesse primeiro momento de colonização, primeiras interações deles com os índios e tal. Só que 2, 3 séculos depois, quando eles começam a enviar missionários para todo mundo, eles enviam missionários com essa mentalidade pietista bem rigorosa, eles enviam missionários com essa mentalidade puritana bem rigorosa, bem rígida, e bem ortodoxa, vamos dizer assim. Acho que talvez essa palavra seja a palavra mais fiel para dizer como é que era o modo de pensar dos missionários protestantes que nos evangelizaram. Ao chegar aqui no Brasil, eles tiveram sérios problemas com, por exemplo, a manifestação de espiritualidade dos indígenas, a espiritualidade indígena muito marcada por danças circulares, rezas, possessão de espíritos, invocação de espíritos, transe induzido, tudo isso os americanos viam como coisas demoníacas. Também os africanos, com toda a sua herança religiosa vinda de África, com muito tambor, com muito dança circular, com muita manifestação espiritual corpórea, corporificada. Então, os missionários eles olhavam para tudo isso com muito terror.
E por que eu estou falando isso? Porque esse mesmo terror que que eles tinham das manifestações espirituais dos indígenas e dos africanos escravos aqui no Brasil, se refletia também com corpo, corporeidade, porque são ambas culturas e grupos étnicos com uma manifestação corporal e uma expressão corporal e desnuda, vamos dizer assim, muito intensa. Os índios eram pelados, os africanos também não eram muito vestidos. E tudo da espiritualidade deles passa pelo corpo. Para quem é puritano, que está chegando aqui como missionário, isso não é um negócio muito legal. Então, esses missionários puritanos, eles acabaram demonizando essas expressões corporificadas ou corporais de espiritualidade. Foi por isso que, quem é da minha idade aí vai lembrar, que era proibido bater tambor nas igrejas, bateria. Para as baterias serem implementadas nas igrejas protestantes foram um custo. Nos anos 60, anos 70 do século passado, nossa, muita discussão, muita briga, muita forçação de barra dos mais jovens. Os ritmos africanos como o samba, né, e os ritmos brasileiros derivados dos ritmos africanos, serem implementados na nossa musicologia cristã no Brasil foi um... Nossa. Aí vocês têm que acompanhar o programa do Nelson Bomilcar na Rádio Transmundial, Sons do Coração. Ele conta muito dessa história. Então, nós fomos ensinados que ser cristão do jeito certo era ser cristão que nem o americano era cristão. Isso vai dar problema para nossas expressões corporais. Eu vou continuar no vídeo de amanhã falando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, vejo você amanhã. Tchau.